Pessoal, eu vou fazer um vídeo resposta ao vídeo do Cogos que ele fez ontem criticando o meu vídeo sobre a noiva que disse que não aceitava submissão no casamento, né? Então o Cogos não concordou com o meu vídeo, botou um monte de argumentos. O Cogos é um cara que eu respeito muito, portanto eu acho que é justo eu argumentar com ele sobre a questão. Vou fazer um vídeo resposta. Para quem não sabe, o Cogos está no canal dele Ocidente em Fúria, aqui no YouTube. É um canal muito bacana, recomendo que vocês vão lá, se inscrevam lá. Ele é um cara, é libertário também, mas ele é muito mais conservador do que eu, né? Então ele tem toda uma ligação com a Igreja Católica e coisa e tal, e daí ele tem uma opinião diferente sobre a minha. Então, antes de mais nada, vamos relembrar o meu vídeo que eu fiz alguns dias atrás sobre esse caso, em que eu falei que achava perfeitamente válido o que a noiva disse. Ela disse que não queria a submissão nos votos de casamento, e eu falei, poxa, isso é perfeitamente válido por uma série de motivos, principalmente porque o casamento, em última análise, é um contrato, né? E você não pode aceitar um contrato se você não quer uma das obrigações que está ali. Contrato se aceita quando você está de acordo com as obrigações de parte a parte. Pois bem, a crítica do Cogos veio em várias partes, mas na verdade eu nem precisaria fazer um vídeo de resposta sobre os pontos que ele levantou, porque eu falei de todos eles no meu vídeo mesmo. Por exemplo, ele falou que a submissão é um dever da mulher perante a Igreja Católica. E, bom, eu não sou católico, vocês sabem, eu sou ateu. Eu tenho um respeito enorme pelo catolicismo, minha família toda é católica, então eu tenho um respeito enorme, não tenho problema nenhum com isso. A questão toda é que eu realmente não conheço a Igreja Católica o suficiente para argumentar isso. Então, se ele está dizendo que na Igreja Católica a noiva deve ser submissa, ok. Mas ele tem que reconhecer que nos votos tradicionais da Igreja Católica não está a submissão. Eu falei isso aqui, eu falei isso no vídeo. Olha só, se você ver aqui, esses aqui são os votos católicos tradicionais, tá? É lógico, em todo casamento os noivos podem escolher os votos que eles vão fazer. O voto, ele fala ali na frente do padre, na hora do casamento, né? Mas o tradicional é esse aqui. Você vai relembrar esse voto se você já casou. Eu casei na Igreja Católica, estive no altar, eu sei que os votos são esses. Eu falei esses votos para uma pessoa uma vez na minha vida. Eu, fulano de tal, aceito você, fulana, como minha legítima esposa, e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Vocês conhecem essa frase, vocês já ouviram essa frase. Então, esses são os votos da Igreja Católica. Não tem submissão aqui. Em momento algum entra esposa ser submissa ao marido ou mandar no marido. Então eu fiquei confuso com isso. De novo, eu não conheço a Igreja Católica. Se o Cogos está dizendo que tem submissão, quem sou eu para discutir isso? Agora, eu falei inclusive do caso da princesa Diana, que tem, nos votos da Igreja Anglicana, tem que a mulher deve obedecer ao marido. Obedecer não é necessariamente a mesma coisa que submissão. É parecido, eu concordo. Mas repara, isso é na Igreja Anglicana, não é na Igreja Católica. Então, se a mulher tem que ser submissa ou não ao marido, eu não sei, mas que nos votos de casamento não consta submissão, não consta não. O tradicional não tem. E eu sei disso, porque eu casei. Eu tive numa igreja católica, eu me casei, eu falei esses votos para uma mulher uma vez na minha vida. Aliás, alguém que eu ainda respeito muito, tenho um carinho muito grande. O nosso casamento não deu muito certo. Não, deu certo durante um tempo. Mas quem é casado sabe que nunca é fácil esse troço. Então deu certo durante um tempo, mas eu ainda tenho um respeito muito grande por ela, um carinho muito grande. Enfim, um outro ponto que o Cogos colocou é que a noiva seria feminazi, e por ela ter dito isso, por ela ter se recusado a falar em submissão e coisa e tal, que seria uma pessoa de esquerda e não sei o que lá. E eu discordo do Cogos. Eu não conheço ela, eu não tenho elemento nenhum para dizer isso, né? Veja, ela pode ter recusado a falar submissão justamente porque ela é católica e queria os votos católicos, queria os votos padrões da Igreja Católica que não contém submissão. Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, aliás, isso é uma coisa que eu acho que é um princípio muito forte do libertarianismo, eu sou libertário justamente porque eu não sei o que é melhor para as outras pessoas. Se eu soubesse o que é melhor para as outras pessoas, eu seria um socialista, que eu queria impor o que é melhor para os outros aí, mandar todo mundo fazer o que quer. Eu não sei. Eu não conheço a Inayá, que é a moça que falou submissa não, né? Agora, nem o Cogos conhece. O Cogos também falou um monte de coisa, que ela é feminista, que ela é feminazi, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele não conhece ela.
ou pelo menos eu imagino que não. O fato é, não dá para você imaginar como é a forma ou a visão política de uma pessoa apenas por uma frase, um evento, não dá para saber isso, né? E veja, entre eu e o Cogos, sabe quem é que sabe mais sobre a mulher? É o noivo dela, e o noivo dela disse sim lá no altar. Então, ou seja, meu amigo, ele está de acordo com isso. Quem sou eu, quem é o Cogos para falar alguma coisa sobre esse casamento? O cara aceitou, pô, os dois aceitaram, poxa, não tem nada de errado nisso. Veja, se ele acha que a mulher deve ser submissa ao homem na Igreja Católica, bom, isso é um negócio de Igreja Católica, isso daí eu não posso argumentar. Agora, o que eu sei submissão, meu amigo, pode ser uma coisa se você quiser ser submisso, se é seu desejo, se é seu tipo, se você gosta disso, não tem problema nenhum, mas sempre tem que ser voluntário, tem que ser alguma coisa que a pessoa esteja confortável com aquilo. Isso é verdade. E outro ponto que o Cogos falou, e de novo, isso eu já tinha falado no meu vídeo, não precisava nem fazer um vídeo resposta, porque era só ver meu vídeo de novo para ver que estava a resposta lá. Ele falou que casamento não é só um contrato, é um negócio espiritual, é o noivo, a noiva e Deus, ou o noivo e Jesus Cristo, eu não sei. Enfim, e eu deixei claro no meu vídeo também, eu falei, olha só, quando eu falo que casamento é um contrato, eu quero dizer que casamento é um contrato além de outras coisas, né? É lógico que o casamento é mais do que um contrato para muita gente, mas no mínimo é um contrato. Um casamento contém um contrato, que é justamente as partes aceitarem. O que é um contrato em direito? Um contrato em direito é justamente um termo, um documento ou um conjunto de obrigações de parte a parte que as duas pessoas aceitam cumprir. Então vai ter lá, a obrigação de fulano é isso, isso, isso e isso, a obrigação de cicrano é isso, isso, isso e isso. Os dois assinam de forma livre e espontânea, sem pressão, sem forçar, sem ser forçado, no pleno gozo de suas capacidades mentais, os dois aceitam aquilo ali, isso é um contrato. Então, o casamento tem toda uma parte espiritual, coisa. Eu falei isso no vídeo, entendo que tem. Mas em última análise, do ponto de vista civil, ele é um contrato, em última análise. Então, evidentemente que você não pode aceitar um contrato se tiver cláusulas que você não aceita. Você não pode virar num contrato e falar, olha, não, eu assino esse contrato aqui, mas essa cláusula aqui eu não quero, não. Primeiro você tem que negociar com a outra parte tem que estar de acordo também. No caso lá da Inayá, veja, o contrato é outra coisa, votos de casamento é só uma formalidade, não é, na verdade, não implica em nada, não quer dizer nada na prática, mas o que ela falou foi justamente o que ela aceitava e não aceitava no casamento. O noivo está de acordo, estão ambos de acordo ali, ambos aceitaram essas cláusulas, poxa, pronto, resolvido o problema. Bom, o grande problema, então, assim, de novo, eu não entendo de Igreja Católica o suficiente para entrar no debate com o Cogos. O que eu entendo é o que eu falei aqui. Eu acho que não tem lógica supor que a menina seja A ou B ou C ou D. A gente não sabe, eu não conheço ela, né? Enfim. O fato é, se o marido aceitou, meu amigo, ele é o cara que está em melhor posição para decidir o que é melhor para ele. Aliás, como todas as pessoas, cada um está em melhor posição para decidir o que é melhor para si. Então não sou eu que vou falar o que é A ou é B, né? O erro para mim é sempre impor pela força, imposição estatal. Mas tem uma parte do vídeo do Cogos que eu fiquei preocupado porque em determinado momento ele falou que libertarianismo pressupõe conservadorismo, que se você não for conservador, você não é libertário, que nós libertários somos a extrema da extrema direita. E este ponto particularmente não tem nada a ver com o vídeo, eu nem menciono isso no vídeo lá da moça, o ponto é que eu discordo frontalmente do Cogos nisso daí. Eu já falei, eu acho que sim, que hoje no Brasil, na situação atual, o movimento libertário tem mais identidade com a direita do que com a esquerda. Eu concordo com esse ponto, a esquerda brasileira é extremamente socialista, é extremamente controladora, mas isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, que o libertarianismo tenha que estar ligado com o conservadorismo. Até porque, na verdade, é uma premissa meio problemática aí, porque, veja, se você entende o conservadorismo como uma coisa coercitiva, obrigatória, então isso não está sendo libertário. Libertário é justamente você é o que você é,
Ah, você é conservador e é libertário? Ótimo, não tem problema nenhum. Você é religioso e é libertário? Não tem problema nenhum. Você é de esquerda e é libertário? Meu amigo, desde que você não imponha a sua visão de mundo a outras pessoas, desde que você não queira obrigar, seja diretamente, seja através do governo, que pessoas façam algo porque você acha aquilo correto, você é libertário. Não tem problema. Ah, pode ter cristão libertário? É lógico que pode. Você pode ser cristão, acreditar em toda a doutrina e não querer obrigar outras pessoas a seguir a sua doutrina. Só isso. Pode ter muçulmano libertário? Pode ter muçulmano libertário. Existem grupos de muçulmanos libertários. Ah, mas lá no Corão fala um monte de coisa que tem que... Não, na Bíblia também fala um monte de coisa também que não é libertária. Mas se você entender a base da crença, acreditar na religião e coisa e tal, mas não quiser impor isso a outras pessoas, não quiser obrigar a Sharia law a outras pessoas, você é libertário, não tem nada de errado nisso. Ah, dá para ser espírita libertário? Dá para ser qualquer coisa libertário. Dá para ser ateu libertário? Eu sou um ateu libertário, não tem problema nenhum, não quero impor isso a ninguém. Aliás, repito de novo, eu tenho um respeito muito grande pelo catolicismo, minha família toda é católica, eu respeito muito isso, mas sinceramente eu vejo o libertarianismo justamente como uma visão de que cada pessoa sabe o que é melhor para si. Você não quer impor nada a outra pessoa. Então essa visão de que o libertarianismo, para ser libertário, tem que ser conservador, você estaria tentando impor uma moral sua à pessoa. E isso eu discordo. Eu acho que libertarianismo é uma coisa que está acima da moral, né? É um princípio que independe da moral que você tem, e veja, e não impede você de ter a moral, você pode acreditar em determinadas coisas, em determinadas condutas, você pode achar que a mulher deve ser submissa ao marido, não tem problema nenhum. Eu acho que talvez seja difícil você encontrar uma mulher que aceite isso também, mas você tem o direito de achar o que você quiser. A questão toda justamente é que você não pode impor a outras pessoas, seja com o uso da força, seja com o uso do Estado, essa sua vontade, essa sua opinião, essa sua moral. Mas fora isso, eu acho que foi um desentendimento aí saudável, eu respeito muito o Cogos, eu entendo a posição dele, eu vejo que é uma visão realmente mais de direita, mais conservadora realmente sobre o libertarianismo, acho que isso não é errado. Errado é você condicionar o libertarianismo a esse tipo de coisa, isso eu discordo. Mas não deixem de ir lá no canal do Cogos, no Ocidente em Fúria, ver esse vídeo, tirem as conclusões suas, o que vocês acham do que ele falou lá, eu vou deixar o link do vídeo na descrição deste. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o Alan dos Santos e a carteira Bitcoin dele. É um assunto interessante pra gente e tem uma novidade de ontem. Eu acho que o Alan dos Santos está assistindo uma cápsula, viu? Olha só, hein? Vamos entender essa notícia. Esse assunto foi sugerido por Anarco-Bolsonarismo, Servidor Público Libertário. Está proibido Abreu usar laurinha irônica. É proibido pedir que atirem no Xandão. Abner Marcola, Gilete amolado. É bolacha, não é biscoito. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história a gente já contou ontem, então não vou repetir aqui. A gente falou que o Alan dos Santos ele foi proibido pelo STF, confiscaram todas as contas correntes dele, todos os mecanismos de apoio, conta no YouTube, tudo. E aí ele está lá nos Estados Unidos, ele tentou abrir conta lá no GoFundMe para fazer uma arrecadação lá também, proibiram isso também lá. Então ele está sendo perseguido por essa turba esquerdista de forma muito violenta, né? Não só pelo STF, mas também o pessoal da esquerda fez campanha para o GoFundMe acabar com a vaquinha dele lá. Enfim, no final das contas ele fez o que é correto de fazer. Ele fez o que todo conservador vai acabar percebendo que é o necessário, que é ir para o libertarianismo, é ir para o Bitcoin, é usar meios libertários. A única forma de você se livrar de um ataque por meios libertários é usando meios libertários.
Então, ele na verdade já está fazendo isso em vários aspectos. Primeiro, ele já mudou do país. Passo número 1, para você ter a liberdade de fazer as coisas sem a opressão de um governo, uma coisa que você pode fazer é justamente ter cidadania, ter formas de se mudar de país. Isso é uma coisa muito importante que todo mundo deveria ter um plano para isso. A gente falou sobre isso num vídeo lá no Cápsula Clássica, inclusive, como deixar de ser brasileiro, né? Outra coisa que é importante nesse caso foi justamente essa adoção dele do Bitcoin. O Bitcoin não tem como ser cancelado, não tem como ser protegido, não tem como ser proibido. Ou seja, no final das contas, certamente o pessoal vai tentar fazer coisas contra essa carteira de Bitcoin do Alan dos Santos, mas muito provavelmente não vai conseguir, né? Então, tem aqui no portal do Bitcoin o pessoal falando que foragido da justiça, o Alan dos Santos começa a usar Bitcoin e recebe R$87 em doações, não sei o que lá. Isso aqui refere-se evidentemente ao valor logo no iniciozinho da história. Se você olhar agora o endereço dele, na verdade ele já recebeu 0.013 bitcoins, mais alguns quebrados. Ele tem, pelo que a gente está vendo aqui, ele tem recebido e tirado dinheiro, ele não tem deixado o dinheiro na carteira, provavelmente por receio do pessoal esquerdista fazer alguma coisa contra ele. É muito pouco provável que a carteira lá do... Ele está usando uma carteira chamada Wallet of Satoshis. Ele tem medo que o pessoal lá faça alguma coisa, force essa carteira a tirar o dinheiro dele. Eu acho que provavelmente não conseguem, por vários motivos. Primeiro, porque provavelmente se ele tem uma carteira, ele não consegue realmente ser cancelado pela empresa. Se é uma carteira real, ele não consegue isso. E segundo, porque a maior parte desses dispositivos de Bitcoin, coisa e tal, são libertários, então não vão querer ceder à pressão esquerdista, mas de qualquer forma eu entendo a preocupação dele. Ele está recebendo e tirando dinheiro imediatamente, então nesse momento o saldo é zero. Mas ele chegou a receber 0,13 aqui. 0,13 em reais no momento atual dá alguma coisa de R$4.500. Não é nenhuma fortuna, mas eu entendo que a maior parte dos apoiadores do Alan dos Santos também não está acostumada a usar Bitcoin. Então a expectativa é justamente que é uma boa pedida para o pessoal começar a aprender a usar Bitcoin. Se você instalar, inclusive, essa wallet, a Wallet of Satoshis, ela tem uma forma de você comprar Bitcoin com seu cartão e coisa e tal, e você pode transferir para lá. Mas o melhor é você comprar direto na Lightning, porque isso é o ponto que eu acho que ele assistiu o meu vídeo ontem. Eu falei sobre isso. Um ponto importante nessa história é que o Bitcoin ele é totalmente rastreável. Então, se você compra com seu cartão de crédito, por exemplo, o Bitcoin, isso vai para uma conta sua e você transfere daquela conta sua para a conta do Alan dos Santos, não tem como ninguém parar essa transação, mas tem como a pessoa ficar sabendo que foi você que doou dinheiro para ele, e isso pode ser ruim para algumas pessoas, né? O Bitcoin tem essa característica mesmo. Uma maneira de você contornar isso é justamente você usar o endereço na Lightning. A Lightning Network é uma segunda camada em cima do Bitcoin. Então, você tem a sua conta no Bitcoin, uma carteira no Bitcoin, e além disso você tem uma outra carteira na Lightning, que é uma carteira centralizada, mas é de curta duração, então não tem muito problema também. Você consegue fazer pagamentos muito rápidos usando a Lightning, o preço é muito baixo. A ideia justamente é você fazer o pagamento do dia a dia. O pagamento do dia a dia você se faz na Lightning, né? Transferências maiores de valores você faz no próprio endereço Bitcoin. E eu não sei se o Alan dos Santos assistiu meu vídeo de ontem, porque eu falei justamente que seria melhor ele estar colocando o endereço dele da Lightning, porque o endereço da Lightning garante um grau maior de privacidade, porque, veja, como a Lightning é uma segunda camada em cima do Bitcoin, não é que seja totalmente impossível rastrear quem que foi, para onde é que foi o dinheiro, mas é mais difícil de rastrear esse tipo de coisa, é mais difícil saber de quem que foi o dinheiro, para onde é que foi o dinheiro. Então na Lightning você tem uma camada maior de proteção nesse caso, e ele de fato hoje, na verdade ontem à noite, ele disponibilizou a carteira dele na Lightning Network. Então se você tem Lightning Network, tem interesse de mandar uns satoshinhos lá para o Alan dos Santos, você pode fazer isso. E inclusive isso nem aparece diretamente na carteira dele, né? Ou seja, isso vai aparecer depois, mas não é uma coisa imediata, então dificulta mais um pouco o pessoal rastrear de onde é que veio, para onde é que foi, né? Aqui você pode ver, por exemplo, que dá para ver aqui de onde é que foi, para onde é que foi o dinheiro que é mandado para ele, coisa e tal. Repara que esses valores aqui não são todos para ele, tá? Isso aqui é a transação completa, é isso. Uma parte foi para ele, outra parte não. Então não é o valor completo que mostra aqui. Tem umas transações grandes aqui, olha só. Mas uma parte disso aqui foi para ele. Pode ser uma parte pequena, mas uma parte foi, né?
essa maior parte aqui não foi para ele. Mas, de qualquer forma, no Bitcoin você consegue ver essas informações todas sobre o dinheiro indo lá para a conta, o valor que ele recebeu, então, é esses 4 mil e poucos reais aqui, por enquanto, mas realmente agora ele migrou para Lightning Network, o que é realmente melhor. A gente recomenda realmente, nesse caso, um pouco mais de proteção. Não é uma proteção perfeita, tá? Ainda tem como rastrear esse tipo de coisa, mas é mais difícil fazer isso no final das contas, né? Como eu disse, é isso que vai acontecer, não tem jeito. Tanto a esquerda quanto a direita vão cada vez mais usar meios libertários que acabam, em última análise, sabotando o governo. E é isso aí. A gente vai acabar num capistão, não tem alternativa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a ideia que está surgindo entre algumas pessoas do Centrão de criar o cargo de senador vitalício para ex-presidentes. Isso não é novidade. E o que isso significa na prática? Vamos entender isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Futuro Perdido. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, essa notícia saiu na Carta Expressa e também no IG, que são mídias altamente esquerdistas. Então, no final das contas, eles estão dando um tom negativo nesse troço. Mas essa proposta já existe há bastante tempo, ela já foi cogitada para o Fernando Henrique Cardoso, antes disso foi cogitada para o Sarney, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Lula, para a Dilma. Todo presidente eles cogitam esse tipo de coisa e eu vou explicar por que isso acontece, né? Qual que é o problema? O presidente hoje ele tem a proteção do foro por prerrogativa de função. Ele sendo presidente, ele só pode ser processado no STF. E embora o STF não seja tão amigo dele assim, mas na verdade isso é uma coisa muito menos pior do que seria ao contrário. Imagina se qualquer juiz do Brasil pudesse condenar Bolsonaro a alguma coisa. Você acha que ele já não estaria sendo condenado 200 milhões de vezes, porque qualquer juiz pode condenar ele? Então seria uma coisa realmente bastante preocupante. Isso acontece com todos os ex-presidentes, né? Existe toda uma movimentação por trás dos ex-presidentes justamente para tentar evitar esse tipo de ação. Porque certamente, quando você é presidente, você toma um monte de decisão e desagrada um monte de gente, não tem jeito, todos acontecem isso. Alguns tomam decisões corretas desagradando um monte de gente, outros tomam decisões erradas desagradando um monte de gente, mas sempre desagrada um monte de gente. Então, com todo ex-presidente acontece isso. Existe essa preocupação de que, uma vez que ele perca o foro de prerrogativa de função, que ele se torne um cidadão comum, isso pode acontecer em 2022, eu acho pouco provável, tá? Ele perder a eleição em 2022. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um problema para 2026 também. Inclusive, se isso aqui for verdade, o mais provável é que ele esteja pensando isso para 2026, não para 2022. De qualquer forma, chegando em 2026, ele nem pode se candidatar novamente. Então ele vai deixar de ser presidente em 2027. E aí qualquer juiz de qualquer lugar pode mandar prender o cara. Isso cria um problema. Então, no final das contas, a ideia justamente de criar esse cargo de senador vitalício é para manter a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função. Eu acho que seria muito mais simples apenas dizer que os ex-presidentes mantêm o foro de prerrogativa de função. Eu acho que seria muito mais simples isso. Mas essa é a saída que muita gente coloca. A ideia é que eles seriam senadores, porém senadores honorários. Cadê? Onde é que está escrito isso aqui? Tem escrito em algum canto aqui. Aqui, a cadeira seria honorífica, sem remuneração. Então ele não receberia salário, não haveria aumento de gastos, mas ele se tornaria um senador vitalício. Ele poderia discursar na tribuna do Senado, mas não teria poder de voto, ou seja, ele não votaria.
não muda nada, ele não é um senador de verdade. Ele está lá, ele pode discursar, ele pode participar das sessões do Senado, mas ele não tem nenhum poder de fato ali. A ideia é só manter a prerrogativa de foro, manter a prerrogativa de foro privilegiado no STF, para evitar esse tipo de problema, né? O Fernando Henrique passou por isso, o Lula passou por isso. No final das contas, o que acontece, né? A maior parte dessas ações realmente começam na primeira instância, mas o STF faz um controle muito direto nisso daí para evitar esse tipo de problema. Então, surge novamente essa ideia de você blindar essas pessoas com foro de função. Então, lembra, se isso já existisse antes, Lula não teria sido preso, porque ele seria, então, um senador com prerrogativa de função, ele teria que ser julgado pelo STF, não poderia ter sido julgado pela 13ª Vara de Curitiba, e dessa forma ele não teria sido preso em momento algum, porque, lógico, o STF não iria prender o Lula, a gente sabe disso, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui, eu acho que é uma besteira. Eu concordo com a visão dos parlamentares que Bolsonaro vai ter problemas quando ele sair, seja em 2022, seja em 2026, não interessa, quando ele sair ele vai ter problemas com a justiça, mas justamente porque tem uma quantidade de gente de esquerda que é muito radical contra ele, inclusive no judiciário. Lógico, esse tipo de coisa não vai muito longe, porque em grau de recurso ele acaba saindo. Foi o que aconteceu com o Temer também, vocês lembram? O Temer chegou a ser preso, né? Chegou a ser preso por besteira de novo. Ele não tem mais prerrogativa de função, qualquer juiz pode prender o cara, e algum juiz deu um jeito de prender o cara, mas rapidamente ele foi solto porque o pessoal sabe que tem essa força contra ex-presidentes, né? Então, na boa, eu acho que isso aqui não vai passar. Das outras vezes que se tentou esse tipo de coisa, não vai passar. Eu acho uma besteira fazer esse negócio de senador vitalício. Seria muito melhor garantir prerrogativa de função para ex-presidentes, dizer que ex-presidentes continuam com a prerrogativa de serem julgados pelo STF, ou seja, já resolveria o problema sem inventar essa moda de senador vitalício, que parece uma coisa realmente meio esdrúxula, né? Seria uma saída muito mais simples e é uma PEC de qualquer forma, ou seja, que eles vão ter que aprovar a PEC. As duas outras vezes que tentaram isso, tentaram em 2012, 2002 e 2015. E o projeto foi rejeitado em plenário. Então, provavelmente vai ser rejeitado também esse. De qualquer forma, eu não sei se eu gosto dessa ideia, não. Deixa quieto, pô. Bolsonaro sabe que ele não tá brincando o joguinho de brincadeirinha, de faz de conta. Ele sabe que o pescoço dele tá na mira desse pessoal. Ninguém mais do que ele sabe o que está em jogo, né? Ele chegou a sofrer uma facada, vocês lembram, durante a campanha. É realmente uma coisa impressionante. Mas eu tenho fé que isso daí, no final das contas, vai se resolver, como resolveu para o Temer, como resolveu para os outros ex-presidentes também. Absurdo só foi o caso do Lula, que isso teria ajudado o Lula nesse caso, que seria um absurdo completo. Enfim, vamos ver. Eu acho que não passa, não. E isso sequer se existe, tá? Porque, lembra, a gente está vendo aqui em coisas da esquerda. Pode ser que nem exista essa iniciativa, o nego está jogando essa, porque para querer dizer que o Bolsonaro está com medo de não ser reeleito e ser preso depois e coisa e tal. Lorota completa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Olha só, Bolsonaro causando confusão até entre vizinho, hein? Um vizinho matou o outro porque o outro reclamou que o galo dele cantava Bolsonaro. Olha que coisa isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e Bolsoalien, o oitavo gênero neutro. Pois é, galera, a notícia é meio escabrosa mesmo. E antes de mais nada, pelo amor de Deus, violência não se justifica por nada. Nem por galo, nem por Bolsonaro, nem por outro motivo qualquer, tá? Mas qual que foi a história? Aconteceu aqui em Petrópolis, aqui do lado aqui do Rio de Janeiro, né? Esse senhor aqui, que é o
Marcos Custódio Ferreira assassinou Ricardo Carneiro Montojos com tiros e pedradas. Deu um tiro no cara, o cara caiu, ele foi com pedrada, acabou matando ele. E por que isso? Porque os dois eram vizinhos e tinham rixa há muito tempo. O tal do Ricardo não gostava do Bolsonaro, o tal do Marcos Custódio, que foi o cara que matou, ensinou o Galo a cantar Bolsonaro para irritar o vizinho. Pô, desculpa, gente, eu sei que é uma tragédia, mas é engraçado. Aí ensinou o Galo a cantar Bolsonaro para irritar o vizinho brigou com ele, arrumou confusão com ele, ele foi lá e deu um tiro no vizinho e matou o vizinho com uma pedra. Enfim, não façam isso, crianças. PNA existe, o PNA requer uma reposição. Você pode usar violência defensiva contra alguém que esteja atacando você. Aqui não tem mais informações se ele estava se defendendo, pode ser que ele estivesse se defendendo, né? Não sei, mas... Enfim, não temos mais informações aqui, mas de qualquer forma a coisa toda parece muito desproporcional, né? Ensinar o Galo a cantar Bolsonaro, realmente isso daí sacaneia a vida do vizinho. Eu fico só imaginando esse vizinho como ele devia estar puto com isso, né? Mas de qualquer forma, o PNA, vocês sabem, é um princípio da não agressão, é um princípio muito forte entre os libertários, em que você diz justamente que não existe nenhuma justificativa para você iniciar violência contra uma pessoa pacífica. Parece uma coisa clara, né? Você não deve iniciar a violência. Você pode responder à violência do outro lado com uma violência proporcional para acabar com a violência agressiva de outra pessoa. Então, se você está quieto no seu canto, seu vizinho está quieto no seu canto, no canto dele, você não pode usar violência contra o seu vizinho. Se o seu vizinho xingou, falou mal, reclamou, gritou Bolsonaro, gritou Lula, gritou o que quer que seja, palavra não machuca ninguém. Então nada justifica a violência. O que justifica a violência? Se você for agredido primeiro, então você pode usar a violência contra essa pessoa e ameaça de uso de violência real, imediata e factível. Então se a pessoa fala, olha, aponta uma arma para você e fala, me passa a carteira ou eu vou te matar, ela não está te agredindo, né? Ela está apontando uma arma para você, mas não está te agredindo. Agora, isso certamente é uma ameaça de uso de violência real, imediata e factível. Então, você pode, em tese, usar violência contra essa pessoa para evitar a violência agressiva dessa pessoa. Mas um ponto muito importante no PNA, aliás, se você tiver curiosidade de entender melhor o PNA, eu tenho um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic explicando em detalhes o PNA. Um ponto importante do PNA é a proporcionalidade. Então, se a pessoa agrediu a sua propriedade privada ou agrediu a você, você pode retornar essa agressão proporcionalmente ao nível de violência necessário para fazer cessar a agressão. Então, por exemplo, se alguém invadiu a sua propriedade para roubar goiaba, você pode atirar na pessoa? Isso é desproporcional. Agora, se a pessoa invadiu a sua propriedade com uma arma, ameaçando a sua casa, você pode atirar na pessoa? Aí você pode, porque aí é proporcional. Você está sendo ameaçado, aquela pessoa está ameaçando atirar em você, você atira nela para se proteger, isso aí é proporcional. Então é muito importante a proporcionalidade no PNA. Você não pode usar qualquer violência contra qualquer pessoa. Senão cairia naquela coisa absurda de que, não, você pisou no meu gramado, eu vou te matar. Vou metralhar você porque você pisou no meu gramado. Não existe isso. Você pode usar a violência necessária para expulsar a pessoa dali. Então a pessoa pisou no gramado, pediu desculpa, coisa e tal, meu amigo, qual o problema, né? Não precisa de violência nenhuma. Agora, se a pessoa forçou o pé na sua grama e não quer sair do seu gramado, você pode carregar a pessoa para fora, você pode expulsar ela, você pode usar força contra ela, mas você não pode matar ela, a menos que isso seja a única forma de você tirar a pessoa da sua propriedade. Então é muito importante a proporcionalidade. Nesse caso aqui, claramente não houve a proporcionalidade, o cara matou o outro porque o outro reclamou porque o galo dele cantava Bolsonaro. Assim, também tem um negócio, né? Outra coisa que eu falo que é muito importante nesses casos é a questão do devido processo legal. A gente tem que entender exatamente o que aconteceu. Aqui nessa reportagem tem muito pouca informação. Será que o vizinho só xingou ele ou o vizinho ameaçou ele com alguma coisa, né? Porque se o vizinho ameaçou ele com uma arma, o fato dele ter dado um tiro no vizinho já estaria justificado, né? Assim, eu não sei o que aconteceu. O meu ponto aqui é justamente que esse tipo de manchete o pessoal colocou só pela curiosidade do galo cantando Bolsonaro para irritar o vizinho, que deve ser lulista. Eu acho muito engraçado isso, mas sem dúvida alguma, do ponto de vista jurídico, teria que se saber mais sobre isso daqui para entender o que aconteceu e quem tem razão nessa história toda aí, né?
Eu espero que nessa história toda, com o cara preso e o vizinho morto, eu espero que alguém esteja cuidando do galo Bolsonaro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a viagem de Bolsonaro para a Itália. Ele está em Roma para a cúpula do G20 e a imprensa brasileira está desesperada porque ele está sendo bem recebido lá, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Conservador contra o Carnaval, astro intruso, fornecedor de Viagra do Joe Biden. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está rolando lá na Itália o G20, que é um encontro G20, que são os 20 maiores economias do mundo e coisa e tal, e Bolsonaro foi para lá. E a imprensa brasileira achava que ele ia ser mal recebido, que o nego ia xingar, ia vaiar, coisa e tal. Veja, é lógico que sempre vai ter um esquerdista lá em algum canto, mas, via de regra, ele foi muito bem recebido lá. Aliás, Bolsonaro está virando um símbolo de duas coisas muito importantes que a esquerda não consegue aceitar de jeito nenhum. O primeiro é a briga contra essa ditadura sanitária absurda que andou botando as caras em vários países do mundo. E, em segundo lugar, justamente do conservadorismo, né? Não estou dizendo que ele seja bem visto em todos os países, por todas as pessoas. Aliás, a tendência no exterior é que o nome dele esteja realmente mais sujo do que aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem acesso a muitas informações em português, mas o pessoal lá fora acaba tendo informações mais pela mídia tradicional. E a mídia tradicional socialista lá é a mesma mídia tradicional socialista daqui. Então vai fazer o mesmo escarcéu que a gente está vendo a mídia tradicional socialista fazer dele aqui, né? O fato é que ele chegou lá na Itália e foi muito bem recebido. O pessoal fez muito sucesso lá. Por exemplo, tem uma cidade italiana lá que decidiu homenagear ele, aproveitar que ele está por lá, vai dar um título de cidadão honorário. É a cidade de onde a família dele veio para o Brasil, né? E aqui, lógico, o pessoal da RFI, que é a empresa, a mídia tradicional socialista da Itália, falando que não, que gera polêmica entre habitantes. É lógico que vai ter habitante que não vai gostar do Bolsonaro, né? Esquerdista tem no mundo todo, vai ter habitante que não gostou de lá, mas no final das contas foi aprovado pela Câmara Municipal e a prefeita de Anguillara Veneta, que é o município de onde saíram há muitos anos atrás os ascendentes, né, do Bolsonaro e vieram para o Brasil, vai dar o título de cidadão honorário a ele, né? Então, aí a imprensa agora não sabe o que fazer, porque o cara tá sendo bem recebido, tá andando na rua, lá em Roma, indo nos lugares, passeando, ele tá falando, não, ele tá falando tá sendo um turista. Turista, vai o Lula fazer isso para você ver se ele não é xingado até lá em Roma, na Itália. Vai o Ciro Gomes, um maluco qualquer desse, fazer isso lá, ver se vai ter esse apoio caloroso do pessoal, né? Aqui, lógico, o cara não mostra nada, o Bolsonaro tá ali comendo uma pizza, coisa e tal, mas aqui você tem a visão dele lá no Fontana de Trevi. Olha só, Fontana de Trevi, esse monte de gente aqui, não é pro Bolsonaro não, né? A Fontana de Trevi tá sempre cheia de gente assim. É realmente um lugar muito lotado, é um lugar turístico, né? É igual falar que no Cristo Redentor tinha um monte de gente por causa de um presidente lá. Não, o Cristo Redentor tá sempre cheio de gente lá o tempo todo, né? Mas o Bolsonaro está sendo bem recebido, está encontrando o pessoal lá. O pessoal é meio constrangedor esse tipo de coisa, mas ele tá lá, né? Tá o pessoal apoiando. O pessoal tá apoiando ele lá, né? E tô passeando lá por Roma, coisa e tal. Um monte de gente indo junto com ele para tudo quanto é lado que ele vai, né? Então, realmente, ele está sendo bem recebido lá, vai receber a homenagem lá da cidade italiana.
E o pessoal está criticando muito ele porque ele não vai no GOP 26, né? Eu acho muito bom que ele não vá mesmo. Afinal, eu sinceramente acho uma besteira aquele negócio todo lá. Certamente vão bater muito nele, porque você sabe, o Brasil é uma potência econômica muito grande e o pessoal não pode deixar barato, tem que dar um jeito de bater. A pauta ambiental é a pauta mais forte que a pessoal da esquerda tem agora. Então pode ter certeza que vão bater muito nele lá. Para que ele vai lá para ficar apanhando à toa, não é mesmo? Então, no final das contas, é isso daí. Tem umas imagens dele com os outros chefes de Estado também, já na G20. Foi muito bem recebido, ele falando com o pessoal da Índia lá, realmente. Picharam fora Bolsonaro. Meu Deus, existe um esquerdista lá. Nossa Senhora, que coisa. Enfim, é isso daí. É só o cara mesmo, né? É só um esquerdista mesmo. Se bobear é brasileiro. Enfim, é isso daí. A imprensa tem motivos para estar preocupada. Eles estão tentando queimar a imagem de Bolsonaro a todo custo e não estão conseguindo. O motivo disso a gente sabe, é a informação descentralizada e distribuída. Como eu falei, o pessoal lá fora acaba tendendo a ter mais visão pela mídia tradicional, afinal eles não falam português, né? Mas o fato é que, como tem muita gente falando na internet, muita gente dando informação para todo mundo, a informação chega lá. Demora um pouco, pode não chegar completamente, mas chega. E no final das contas, o cara tá marcando um nicho na política que é só dele. É realmente impressionante o que está acontecendo. O pessoal não está se dando conta do que está acontecendo nisso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, tem uma decisão do STF que é uma decisão bastante complicada que tornou o crime de injúria racista e homofóbica imprescritível e inafiançável. Vamos entender o que isso quer dizer e por que isso é uma coisa bastante séria, tá? Essa notícia foi sugerida por Supremo Tribunal do Ancapistão, Cauã Henrique, servidor público do Ancapistão, e Bruno Bagatini. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, veja, ninguém aqui gosta de injúria racial ou injúria homofóbica. É lógico que são coisas terríveis. Ninguém deveria falar esse tipo de coisa. É um absurdo completo. Porém, essa decisão do STF é extremamente preocupante porque ela, na verdade, ela cria uma lei nova. É exatamente a mesma crítica que foi feita quando o STF equiparou a homofobia ao racismo pode ser feita aqui. O STF não existe para criar leis, ele está criando uma lei, ele está criando uma norma jurídica totalmente do zero, sem nenhuma base, sem nenhuma indicação na Constituição, eles estão criando uma norma jurídica nova. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o Congresso é quem deveria fazer as novas leis. É o Congresso que deveria fazer isso. E por que o Congresso tem esse poder? Porque ele é eleito pelo povo. O povo escolhe. Se um deputado começar a criar leis absurdas, leis sem sentido, em tese o povo não vai querer mais votar naquele cara, vai tirar aquele cara de lá. Então eles respondem perante ao povo por essas decisões legais que eles tomam, pelas leis que eles criam, pelas coisas que eles incluem na Constituição, nas leis do Brasil. Então esse deveria ser o mecanismo da democracia. Quem tem voto cria lei. O STF, a Justiça, o máximo que ela pode fazer é interpretar a lei. Ela não pode criar uma lei do zero, como esse caso, dizer que racismo equivale à homofobia. Isso não tem lugar nenhum isso da lei. Eles estão realmente criando uma coisa nova. E agora, de novo, disseram que a injúria racial... Porque, veja, existem dois crimes totalmente independentes, tá, no Código Penal brasileiro. Um deles é o racismo,
que é quando você faz declarações contra uma raça em geral, você deprecia pessoas de uma raça em geral em alguma forma de comunicação, né? Outra coisa diferente é injúria racial, que injúria é aquele crime que você xinga alguém, você, né, fala uma palavra feia para uma pessoa. E injúria racial é quando você ofende essa pessoa usando justamente um termo depreciativo ligado à cor dela, à raça, enfim, a esse tipo de coisa. Então são dois crimes diferentes. Uma coisa é você dizer que determinada raça é de determinada coisa, então é inferior, ou sei lá o quê. Isso é racismo. Outra coisa é você virar para uma pessoa e falar para ela, olha só, você é não sei o que lá, querendo ser depreciativo com relação à raça. Então, são dois crimes diferentes, e o que acontece é que o crime de racismo é imprescritível. O crime de injúria racial, não. Por quê? Porque a ideia da injúria racial não é que a pessoa quis denegrir toda uma raça, todo um conjunto de pessoas, ela quis apenas ofender uma pessoa particular, mas usou um termo que é realmente repugnante, é um termo que não se deve usar. Então, existe realmente uma punição maior ali na injúria racial do que na injúria normal, né? Então, se você for xingar uma pessoa, xingue ela de um termo que não seja associado à raça, religião, cultura, esse tipo de coisa. Enfim, eu não preciso dizer para vocês que do ponto de vista da ética libertária, nada disso faz sentido. A ética libertária defende que a liberdade de expressão precisa ser absoluta. Você deve ter o direito de falar o que você quiser e ninguém tem o direito de não ser ofendido. Agora, mesmo do ponto de vista legal, isso é um problema. Por quê? Porque o que o STF falou? Que a injúria racial equivale ao racismo. E como o racismo é imprescritível, portanto, a injúria racial também o é. O que significa ser imprescritível? Significa que não importa quando essa injúria racial tenha sido feita, a vítima pode entrar na justiça exigindo que você sofra uma pena por aquela injúria, né? E aí você corre o risco de ter aquela situação em que o cara pega um tweet que você fez quando tinha 12 anos de idade, que falou uma besteira qualquer num joguinho e coisa e tal, e pega aquilo ali e fala, não, agora eu quero processar esse cara porque ele falou isso no joguinho há 25 anos atrás, quando ele tinha 12 anos de idade. Repara o problema da coisa, né? Prescrição é uma parte fundamental do direito, porque justamente entende-se esse tipo de coisa. O tempo passa, os costumes passam. Coisas que se falava tranquilamente em 1700 e alguma coisa, hoje em dia são realmente coisas tabus, são coisas não aceitas pela sociedade. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quem sabe o que vai ser o padrão social então? Então seria irresponsável você punir uma pessoa tão atrás, com uma diferença tão grande de tempo, né? A questão toda é que justamente a esquerda virou extremamente moralista, virou um grau de moralismo muito acima da direita. É muito curioso isso, né? Você vê o quão moralista tem se tornado a esquerda. Ela não quer que as pessoas deslizem em nada nesses quesitos que ela coloca, né? Na verdade, o que eles querem é o controle, né? Porque acabam gerando tantas situações em que você pode ser condenado, que você acaba podendo ser condenado por qualquer coisa. Basta alguém te acusar para você ser condenado. Então isso é um problema sério. Agora, de novo, qual que é o grande problema aqui? O problema aqui é que não foi o legislador, que é aquele cara que foi eleito para votar, que responde com o mandato dele frente aos eleitores, frente à população brasileira, que decidiu tornar a injúria racial imprescritível. Não, foram juízes. Juízes que podem ter boa intenção e coisa e tal, mas estão fazendo errado, porque não é dessa forma que funciona a democracia. Se você não tem os freios e contrapesos, você acaba perdendo toda a lógica. No final das contas, a gente está acontecendo aqui. O Brasil está virando um país governado por uma oligarquia que é inimputável de nada. Ninguém pode nada contra os membros do Supremo e eles mandam em tudo, eles fazem tudo o que eles querem. Está virando um reino absolutista isso daqui, com pessoas ali que são colocadas e não podem ser tiradas, não são votadas, não passam pelo crivo popular, e ultimamente você não pode nem criticá-las, porque se você criticar muito, você sofre a força da lei em cima de você. Olha o absurdo, a gente está caminhando exatamente para o reinado dos 11, o reinado absolutista dos 11 magníficos. Eles fazem o que quiser, eles criam as leis, eles implementam as leis, e eles mandam em todo mundo, e se você achar ruim, você é preso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube.
Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.